pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica, professor. E muita gente pedindo aí teoria de triângulos, tá? De ângulos e dessas teorias de trigonometria. Então, introduzindo este conteúdo aqui de teoria de ângulos, tá? E eu quero aqui trazer para vocês parte da nossa técnica de estudo. Então, a gente tem aqui a nossa técnica de estudo, tá? A técnica simplifica, professor. O que quer dizer a técnica simplifica, professor? Deixa eu te falar. Olha só, nós desenvolvemos ao longo da nossa jornada sistemas, mentais, mapas mentais, gatilhos mentais que facilitam, o aluno a desenvolver questões que aparecem. Então nós usamos uma que requer leitura e interpretação de texto. É o primeiro passo. Você tem que ler, interpretar o texto, pegar a parte textual e transformar num esquema matemático. Beleza? Então essa é a primeira etapa. Na segunda etapa você tem que ficar atento aos nomes específicos. Os nomes específicos são gatilhos mentais que vão te conduzir para poder você saber qual que é o caminho da resolução, do que conteúdo se trata, qual a fórmula que você vai usar, qual que é a matéria envolvida. Sim, você precisa estar com o conteúdo consolidado. Por isso que nós temos uma playlist aqui do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano. Se você tiver dúvida, você volta lá nelas para que você possa então estar estudando e consolidando o conteúdo que ficou para trás. Tá? Então eu vou fazer essas duas questões para a galera aí, Esse conteúdo é um conteúdo muito importante do oitavo ano do ensino fundamental 2, mas que você arrasta aí por toda a sua carreira estudantil e ele envolve algumas coisas importantes. O nosso método Simplifica, professor, é leitura, onde eu vou ler, tá? Aqui tem um pedacinho aqui, mas eu vou traduzir para você. Sabendo que o ângulo é AG, é reto, certo? Peraí, deixa eu só ver aqui o que está escrito, Ele quer saber qual que é a medida do ângulo X, Qual que é a medida do ângulo X, beleza. Então algumas coisas que são importantes aqui. Gente, eu estou falando de ângulo, tá? De ângulo reto, olha só. Então eu preciso entender que este ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. E esse símbolo é o ângulo de 90 graus. O ângulo reto é igual ao ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui o nome específico e ele te conduz num gatilho mental para você resolver a questão? Certo. E aqui eu tenho esses caras. Eu tenho esse cara 3x mais 24, 4x menos 18. E eu tenho aqui EAG. Tá vendo aqui, ó, o ângulo EAG? Então quer dizer que esse ponto, este ponto e este ponto, nesse vértice formam um ângulo. E aqui, ó, é quem justamente está no meio aqui, ó, que é o vértice que está o ângulo formador, tá? E ele é reto, tá? Então, muito importante essa leitura. Toda vez que tiver pontos e eu tenho esse segmento de reta aqui, ó, que está cortando este ângulo, dividindo ele aqui num pedaço, que eu tenho este ângulo EAF e tenho o ângulo FAG. Se eu fosse escrever isso aqui, ó, eu teria o ângulo EAF, que ele é igual a 3x mais 24, e tenho o ângulo FAG. Eu tenho o ângulo FAG. Então é assim que eu tenho que aprender a ler. E este ângulo é 4x menos 18. Toda essa leitura ela é fundamental para que você possa conseguir resolver esse tipo de questão. Beleza? Já baseado nisso, vamos trocar aqui a cor da nossa caneta. Eu consigo então, já que ele todo é reto, eu posso dizer que 3x mais 24 mais 4x menos 18 é igual a 90 graus. É uma informação que o problema me deu. No terceiro passo do nosso método Simplifica, professor, fala que a resposta está embutida no enunciado. Sim, olha a resposta embutida no enunciado aí. E nessa parte, sim, requer a habilidade do aluno de conseguir fazer essa manipulação algébrica e encontrar. Formei uma equação do primeiro grau, tá vendo aqui, ó, grau 1, tem letra, uma incógnita só. Se fosse mais de duas incógnitas, eu teria sistema de equações e teria uma expressão algébrica, mas aqui eu tenho só uma equação. E aqui eu posso
fazer a operação. 3x mais 3x opera os termos comuns, 7x, mais 24 menos 18, o sinal do maior prevalece, 24 menos 18, 6, e isso é igual a 90. Na minha manipulação algébrica, eu vou pegar esse carinha e vou jogar para cá com o sinal trocado. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou trazer para cá com o sinal trocado. Então eu vou ter igual a 90 menos 6. E aqui eu vou ter finalmente 7x. 90 menos 6 dá quanto? 84. Beleza? Continuando a nossa manipulação, eu tenho que x é igual a 84 dividido por 7. Aí muita gente, né, ainda tem uma certa dificuldade com a divisão euclidiana. Eu não posso ter dificuldade com a divisão euclidiana. As 4 grandes operações você tem que dominar. Você tem que dominar. Nessa altura do campeonato, se preparando para o Enem, se preparando para um concurso público, se preparando para o Instituto Federal de Minas Gerais, você precisa ter, né, essa facilidade aqui. Então vou 8 dividido por 7 vai dar 1, 1 vezes 7, 7 menos, sobra 1, desce o 4, 14 por 7 dá 2, 14 menos dá 0. Então, x aqui é igual a 12. Beleza? Bem tranquilo? Fizemos, né, aqui todo o processo da manipulação e chegamos a esse resultado aqui. Beleza? Que é o que ele quer saber. O valor do ângulo x é x igual a 12. Muito bem. Agora, na questão número 2, eu tenho aqui, de novo, leitura e interpretação de texto, marcar os nomes específicos e a resposta está embutida no enunciado. Não esqueça dos nossos 3 passos da técnica Simplifica Professor. Se você tem dúvida, assista o nosso vídeo exclusivo da nossa técnica Simplifica Professor. Sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a nome específico. Sabendo que os ângulos são suplementares. Então você sabe que você tem ângulos complementares e você tem ângulos suplementares. Faz parte do conteúdo programático. Então, o que são ângulos suplementares? Deixa eu colocar aqui até de outra cor. Ângulos suplementares são ângulos cuja a soma é igual a 180 graus. É uma informação crucial que, se você não tiver, né, consolidado isso, na hora que você lê isso, você não vai lembrar que é essa relação, então você vai ter toda a dificuldade. E aí o que eu vou fazer? Eu vou justamente vir aqui e, se esse cara é suplementar desse, quer dizer que 9x mais 8 mais 4x mais 3 obrigatoriamente tem que ser igual a 180 graus. E aqui, ó, na imagem já me fala que isso aqui é um ângulo raso. Isso é um ângulo raso e eu sei que um ângulo raso é igual a 180 graus. Outra leitura que está embutida aqui. Está embutida. Esse ângulo raso é meia volta, é um ângulo de 180 graus, que também é suplementar. Se você não lembrasse o que é suplementar e lembrasse que isso aqui é 180 graus, você também conseguiria resolver essa questão. Mas vamos lá, vamos juntar aqui e manipular isso aqui. 9x mais 4x é 13x. Mais 8 mais 3 é igual a mais 11. E isso é igual a 180 graus. Trocando aqui a nossa corzinha, tá? Então esse carinha aqui, ó, eu vou trazer para cá trocando o sinal. 13x é igual a 180 menos 11. 180 menos 11, eu tenho que isso aqui é igual a 169. Fiz a conta de cabeça direto. Você tem que treinar o seu cérebro para fazer esse tipo de conta. E, finalmente, x é igual a 169 dividido por 13. Então, aqui nesse caso, x é igual a... Já fiz a conta também de cabeça, mas se você não está treinado para isso, vai lá na divisão euclidiana, tá? E faça a divisão. 16 por 13 dá 1. 13. Menos aqui, sobra 3, desce o 9. 39 por 13 dá 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Menos
zero. Fiz a divisão euclidiana, mas eu conseguia fazer essa conta de cabeça, porque 169 dividido por 13 é como se fosse 13 ao quadrado, metade de 13, metade não, na raiz quadrada de 169 é 13, e aí eu consigo fazer essa manipulação. Beleza, pessoal? Então, para você ver que não é nenhum absurdo, tá? Não é nenhum absurdo. De novo, volta lá no início, dá a pausa, tente resolver, depois você volta aqui e compara aqui a resolução. Mas lembrando, ler com muita atenção, marcar os nomes específicos e a resposta está embutida no enunciado. Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.